Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Meus irmãos, eu vou tratar com vocês no texto de Lucas 17, do versículo 28 até o versículo 33. Lucas 17, do versículo 28 até o versículo 33. Se você puder acompanhar abrindo a Bíblia, faça. Se você não puder, eu vou ler. Mas antes, enquanto você abre e você procura, eu gostaria de falar algumas coisinhas. Primeiro, meus irmãos, eu sei que o que eu vou tratar agora, talvez você não tenha escutado, ou você não escuta na sua igreja. Talvez você vai achar que a pregação vai ser um pouco pesada, mas eu orei ao Senhor, pedi para que Ele derrame graça. Que Ele derrame graça. Eu sei que na maioria dos lugares a gente não escuta o Evangelho da Graça, nós apenas escutamos um Evangelho cheio de méritos, onde o homem tem seus direitos, onde o homem reivindica, quebra de maldição. Mas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você que está aí, aumenta um pouquinho o volume, aumenta só um pouquinho só o volume, você. Ou coloca o seu rádio bem pertinho do ouvido. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você estiver em um lugar e a pessoa abre a Bíblia para perder um tempo, para ler um texto da Bíblia, para depois falar para você pedindo dinheiro, vai embora daí. Você está perdendo seu tempo. Agora as pessoas criaram até, eles estão até aprisionando Jesus já. Eles fazem cada barbaridade por causa de dinheiro, eles te extorquem. Meus irmãos, o único sacrifício que pode parar com a obra do diabo é o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Somente esse sacrifício. Quando o cara abrir e falar de dinheiro, vai embora. Mas o triste, sabe o que é? Sabe por que essas igrejas estão cheias? Sabe qual que é a tristeza disso? Que faz com que nós choremos, o coração fique sangrando. Porque, infelizmente, as pessoas que estão lá estão buscando exatamente o que essas pessoas estão oferecendo. Meu avô, ele dizia uma palavra seguinte. E me perdoe se a palavra vai ser meio grossa. Talvez você abra os olhos. Ou não, ou você desligue o rádio, não importa. Ele falava assim: enquanto existir otário, malandro não morre de fome. Enquanto existe otário, malandro não morre de fome. E é uma pena que os malandros tenham usado o Evangelho para pedir dinheiro, para extorquir dinheiro, talvez de pessoas muito bem intencionadas, não sei. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto. Lucas 17, versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato a salvará. E dando uma ênfase, lembrai-vos da mulher de Ló. Cristo aqui prediz, meus irmãos, sua vinda no seu reino. Em resposta à pergunta dos fariseus: quando virá o reino de Deus? E quanto ao que diz a este respeito, evidentemente temos em vista duas coisas, meus irmãos. Um breve pano de fundo, não quero me demorar com isso. Nós chamamos na teologia de profecia de dupla referência. E muitas vezes ocorre que determinada passagem
das Escrituras pode ter uma referência dupla. Uma imediata e local, e a outra de uma forma profética e distante. E essa lei da dupla referência é simplesmente o reconhecimento de que o cumprimento de determinada passagem das Escrituras pode não ter esgotado o seu significado, mas que pode haver um cumprimento maior e posterior da passagem. E isso, meus irmãos, não é raro de acontecer nas Escrituras. Aparece, inclusive, várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E isso se aplica tanto a eventos quanto a pessoas. Pois as pessoas são muitas vezes tipos e representações de pessoas. Um exemplo bem interessante que eu separei, entre vários que nós podíamos citar. Quem, por exemplo, imaginaria que havia algo mais do que uma referência imediata e local para Isaías e seus filhos na declaração de Isaías 8:18? Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. E essa mesma referência a essa declaração é citada em Hebreus 2:13. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu, como se referindo a Cristo e seus irmãos. E essa lei se encontra principalmente nas partes proféticas da palavra. A profecia é muitas vezes apresentada figurativamente em alguns eventos locais. E outro bom exemplo é aquele que se acha nas palavras de Nosso Senhor sobre a destruição de Jerusalém, que veio a ocorrer no ano de 70 depois de Cristo. E o que prefigura essa invasão de Jerusalém por exército do anticristo, e a grande tribulação que então sobrevirá. Isso nem nada diminui, meus irmãos, o cumprimento imediato e local. Nem diminui em nada o pleno sentido e a força da profecia em seu primeiro cumprimento. No caso da destruição de Jerusalém, que eu falei, no ano 70, a profecia se cumpriu literalmente e é incontestável. Milhares de judeus foram mortos de modo mais cruel e bárbaro que nós podemos imaginar, ou que está na nossa imaginação. Mas esse cumprimento não esgotou a profecia, porque o livro de Apocalipse, que foi escrito depois, ainda aguarda uma matança terrível de judeus e gentios, que reduzirá a população desse planeta a quase metade, ou menos que a metade. Então acho que deu para nós entendermos, senão nós vamos ficar aqui uma grande parte da pregação e já é difícil para terminar. Então, sua vinda na destruição de Jerusalém e sua vinda no final dos tempos. Jesus compara seu retorno nesses tempos a duas notáveis manifestações de Deus em juízo no passado. Primeiramente ao dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E segundo, Jesus compara a destruição de Sodoma e Gomorra. No versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam e compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então Jesus começa a orientar seu povo sobre como este deveria se portar às vistas dos sinais da aproximação daquele dia, referindo-se em especial à destruição de Jerusalém. Lucas 17:31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. E com essas palavras, Jesus Cristo mostra que seus discípulos deviam ter a máxima urgência em fugir e escapar da cidade para as montanhas, como ele ordena em Mateus 24:15-18. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. E vemos Jesus comparar Jerusalém com Sodoma. E isso não é a primeira vez que nós podemos ver. Ezequiel também fez, capítulo 16 de Ezequiel. Mais à frente eu cito ele novamente. Jerusalém era como Sodoma, uma vez que estava destinada à destruição. A ira de Deus ia alcançar aquele povo. E na verdade, a ira mais terrível do que a que atingiu a Sodoma.
Então, meus irmãos, nós vemos que foi a mesma orientação dada para fugir com o máximo de pressa, sem olhar para trás, como foi dito pelo anjo a Ló, quando lhe ordenou que fugisse de Sodoma. Gênesis 19:17. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. E no texto, Cristo reforça seu conselho pelo exemplo da mulher de Ló. Ele ordena que os discípulos lembrem-se dela e a tomem como um aviso por ter olhado para trás enquanto fugia de Sodoma, tendo se tornado uma estátua de sal. A pergunta para mim e para você é: o porquê do conselho de Cristo? Por que Cristo está aconselhando o seu povo para que fuja de Jerusalém com tão urgência e pressa ao primeiro sinal de sua iminente destruição? E lendo e comparando, para mim parece que fica claro que fugir de Jerusalém era um tipo da fuga do estado de pecado que se encontrava aquelas pessoas. Escapar dessa cidade incrédula que rejeitou o Messias, o Cristo, tipificava uma fuga do estado de incredulidade. Portanto, meus irmãos, os discípulos foram orientados a fugir sem retornar para pegar quaisquer coisas de suas casas, querendo dizer com qual pressa e cuidado eles deviam fugir. E nós? Como se aplica esta palavra a nós? Para quem gosta de profecia, essa palavra profética a nós, como se aplica isso? Será que Jesus está querendo dizer que devemos fugir de nossa condição natural? Que nada a respeito a qualquer gozo mundano nos impeça de viver Cristo? Que quando a tentação da carne bater em nossa porta, que fujamos para Jesus Cristo, o refúgio das nossas almas, nossa rocha forte, o monte da nossa defesa, de modo que, ao fugir para Ele, abandonamos e esquecemos de coração todas as coisas terrenas e não olhemos mais para trás. Quando você estiver em Cristo, você não olha mais para trás. Eu enxergo que foi esta também a principal razão pela qual Ló também foi orientado a fugir com tal pressa e não olhar para trás, porque a sua fuga de Sodoma foi decretada com o propósito de ser um tipo da nossa fuga daquele estado de pecado e miséria no qual nós encontramos por natureza. Então, por que não devemos olhar para trás? Qual que é o ensinamento que temos disso? Não devemos olhar para trás ao fugir de Sodoma. E algumas razões podem ser suficientes para apoiar este ensino, essas palavras. Sodoma é uma cidade cheia de imundícia e abominações. Seus habitantes estão manchados, estão sob o poder e domínio de luxúrias nojentas. As práticas de suas vidas estão com atitudes contaminadas e degradantes, de uma maneira que são grandemente odiosas a Deus. Elas incendeiam a ira de Deus de uma maneira terrível. E todo tipo de abominação espiritual que encheu, que abunda naquele lugar. Não há nada detestável, abominável que lá não possa ser encontrado, em que lá não habite. Sodoma é uma cidade cheia de demônios e de espíritos imundos. Lá eles se encontram e têm seu domínio. Lá esses espíritos se divertem e resolvem-se na imundícia, como é dito da Babilônia mística em Apocalipse 18:2. A Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Quando Deus nos mostra isso, a minha pergunta é: quando você tem acesso a essas informações, quando o próprio Cristo nos mostra e nos alerta, quem seria o louco, ou quem seria, pois, de tal sociedade, o louco que frequentaria esse lugar? Quem não fugiria de tal cidade com a maior pressa, sem jamais olhar para trás e sem ter a menor inclinação e vontade de retornar? Você tendo essa imagem, quem gostaria de habitar num lugar desse?
Meus irmãos, eu acredito que algumas pessoas em Sodoma, como em Jerusalém, como no Brasil, podem aparentar ter um rosto limpo, exibem um exterior justo, mas se pudéssemos contemplar seus corações, nós não podemos, mas Cristo pode. Veríamos que todos nós somos completamente nojentos e abomináveis. E com isso faria que nós correríamos de tal cidade com o máximo de urgência, porque o horror do lugar e das pessoas nos assustaria. Sairíamos sem ter expectativas de lá voltar e habitar, e sem nunca encontrar a menor inclinação para retornar àquele lugar. Desejaríamos estar a maior distância possível de um lugar desses, para que de forma alguma nos tornemos participantes em suas abominações. Jesus é aquele que sonda os corações. Ele conhece a cada pessoa no mais íntimo dela. Nós lemos isso nas cartas de Apocalipse. Por isso ele nos avisa: fuja dela, povo meu. Fuja de Sodoma, fuja de Jerusalém, fuja da Babilônia. Por isso, outro ponto importante: por que não devemos olhar para trás ao fugir de Sodoma? Porque Sodoma é uma cidade destinada à destruição. Assim como Jesus está falando para Jerusalém, assim como ele está falando para nós, no Brasil mesmo, onde nós vivemos. O clamor da cidade subiu aos céus. E eu gosto da versão do King James, que diz em Mateus 23, no versículo 32, acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. O que quer dizer encher a medida dos pecados? A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 2,16. Quando Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, ele comentou sobre as pessoas que perseguiam Jesus e seus discípulos e disse que estavam enchendo sempre a medida de seus pecados. Compreendendo, meus irmãos, o sentido desse texto, entenderemos melhor o juízo de Deus. A linguagem semelhante aparece algumas outras vezes na Bíblia, por exemplo, em Gênesis 15. Deus prometeu que os descendentes de Abrão, depois de servir como escravos num outro país, tomariam posse da terra de Canaã. A promessa não seria cumprida antes, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Gênesis 15:16. Deus já viu o pecado desse povo, mas estava esperando mais alguns séculos antes de trazer o castigo contra ele. Ele sabia que a maldade do povo ultrapassaria o limite de sua paciência. Deus é longânimo, mas não inocenta o culpado. Êxodo 34, versículos 6 e 7. E isso só o Evangelho consegue explicar. Como um Deus longânimo, misericordioso, tem misericórdia, mas não inocenta o culpado. Só o Evangelho pode falar e pode mostrar isso, e nós não temos tempo de falar sobre isso. Quem sabe um dia nós pregamos sobre isso. E em Mateus, que nós lemos, nesse capítulo 25, quando Jesus censurou os fariseus, ele comparou a iniquidade deles com a rebeldia dos judeus do passado. No contexto, não há dúvida que Jesus está lhes advertindo sobre o juízo vindouro. Desde do capítulo 21 de Mateus até o capítulo 25, ele enfrentou a hipocrisia dos líderes judeus com desafios diretos, profecias e parábolas que nitidamente atacaram os pecados desses homens e avisaram sobre o castigo futuro. Eu falei Mateus 25, mas é Mateus 23, me perdoe. Eu voltei um pouquinho para encher os pecados, é Mateus 23. E encher a medida dos pais é a mesma coisa de continuar na rebeldia até que chegue o julgamento. Nós sabemos e nós continuamos a praticar os pecados. E essa medida está chegando ao limite. E por isso, no mesmo sentido, Paulo falou dos perseguidores que estavam enchendo sempre a medida dos seus pecados, como nós falamos em Tessalonicenses. Deus viu o pecado deles contra Jesus Cristo, contra os cristãos e contra as pessoas do mundo que necessitavam do Evangelho e resolveu trazer sua ira sobre esses inimigos. Em Apocalipse 6, 9 e 11, Deus respondeu à súplica dos mártires com a promessa de trazer a vingança depois de pouco tempo. Os homens facilmente se enganam, achando que a demora no castigo mostra que Deus não pretende punir os pecadores. As pessoas, elas vivem achando isso.
Ele é longânimo, é verdade. Mas quando os homens enchem a medida dos pecados, ele os castigará. Ele os castigará. A segunda carta de Pedro, do capítulo 3, do 1 ao 18, é muito interessante. Se você puder, você dá uma lidinha. Vemos hoje que a terra já não pode mais suportar os pecados dos seus habitantes. A carta de Paulo aos Romanos 8, a partir do versículo 19, ela nos mostra e fala algumas coisas muito importantes. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Está chegando, meus irmãos. Está chegando o ponto em que Deus não mais permitirá que tal cidade permaneça, Ele a consumirá. Deus é santo e a sua natureza é infinitamente oposta a toda a impureza. Portanto, será para os, entre aspas, de Sodoma, aqui representada pelo mundo, um fogo consumidor. A santidade de Deus não permitirá que permaneça, e a sua majestade e justiça. Você que fica pedindo justiça de Deus. A justiça de Deus já foi feita na cruz do Calvário. Você que fica aí gritando quando dá dinheiro, Senhor, faz justiça. A justiça de Deus já foi feita. Já foi feita. E a justiça de Deus requer que os habitantes dessa cidade que assim o provocaram e ofenderam sejam destruídas. E Deus certamente os destruirá, pois este é o seu decreto imutável e irreversível. Escute bem, imutável e irreversível. Ele o disse e ele o fará. O decreto foi lançado e é tão certo quanto a um Deus, e é todo-poderoso, e capaz de cumprir seus decretos e cumprir as suas ameaças, assim certamente destruirá Sodoma. Gênesis 19, 12 e 13. Todos quantos têm na cidade, faz-os sair desse lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. E no versículo 14, levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Jesus continua agindo de misericórdia, dizendo para nós sairmos desse lugar. Essa cidade é maldita, está destinada à ruína. Portanto, meus irmãos, assim, se não quisermos ser participantes em sua maldição, em sua destruição, devemos dela fugir sem olhar para trás. Apocalipse 18:4. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Não devemos olhar para trás ao fugir de Sodoma, porque a destruição para a qual está destinada é de uma maneira terrível. Ela está destinada à completa destruição, a ser inteiramente e totalmente consumida. Está destinada a sofrer a ira de Deus, que será derramada do céu, como uma terrível tempestade de fogo e enxofre. Esta cidade deve ficar cheia da ira de Deus. Todo o que nela permanece terá o fogo da ira de Deus descendo sobre sua cabeça e sobre a sua alma. Ficará cheio de fogo e da ira do Deus Todo-Poderoso. As pessoas ficarão cheios de fogo, e nenhuma gota de água o refrescará. Nos faz lembrar Lucas, capítulo 16, no versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E nem terá ele lugar para onde fugir em busca de alívio. Vá onde for, haverá lá o fogo da ira de Deus. Sua destruição e tormento serão inevitáveis. Será destruído sem misericórdia. Clamará em alta voz, mas ninguém o socorrerá. Nem se preocupará com os seus lamentos, ou lhe providenciará algum alívio, como aconteceu com o rico pedindo ao pai Abraão. O decreto foi lançado.
E os dias vêm quando Sodoma queimará como um forno e todos os seus habitantes serão como palha. Como foi na Sodoma histórica, quando toda a cidade estava repleta de fogo, não havia segurança nas casas, porque estavam em chamas. Se fugiam para as ruas, também estavam em chamas. O fogo descia continuamente do céu em todo lugar. Serão tempos sombrios. De lá não adianta mais clamores, de lá não adianta mais conversão. Não haverá mais ninguém para ajudar, não tem para onde ir. Nem para onde se esconder do fogo, ninguém poderá te ajudar. Porque eles também querem ajuda, eles querem ser aliviados. E aí a minha pergunta é: cadê seus amigos agora? Cadê os pastores, apóstolos, bajuladores que diziam que iria ficar tudo bem? Cadê? Cadê as suas boas ações? Boas ações que não passaram de obras mortas, porque ninguém mais pode ajudá-los. O juízo está em andamento. Meus irmãos, você consegue agora enxergar a pressa com que devemos fugir de uma cidade destinada a tal destruição? E como devemos fugir sem olhar para trás? Preste atenção. A destruição para a qual Sodoma está destinada é uma destruição total. Ninguém que nela permanecer será poupado. Ninguém terá a boa sorte de estar em uma esquina qualquer onde o fogo não alcance. Todos os tipos, velhos e novos, grandes e pequenos, ricos e pobres, homens e mulheres. Quem se achou bom ou quem se achou ruim, não importa. Todos que se acharem fora de Jesus Cristo serão destruídos. Não haverá exceção. Não haverá exceção de idade, de sexo ou condição, mas todos perecerão juntamente. Gênesis 19, 24, 25. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, a toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Nós, irmãos, que devemos nós não devemos nos atrasar ou olhar para trás, pois não há lugar seguro em Sodoma, nem em toda a campina na qual ela está construída. A montanha da segurança está adiante nas nossas costas. Gênesis 19, 22, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Precisamos estar em Cristo. Zoar, nossa terra, nossa pequena terra. Por isso, Sodoma é uma destruição eterna. Isso foi dito acerca de Sodoma histórica, que sofreu a vingança do fogo eterno. E o apóstolo Judas, na sua carta, no versículo 7, diz que, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Você consegue entender que foi posto como exemplo? Para que isso não ocorra comigo e com você? A destruição que Sodoma e Gomorra sofreram foi eterna. Essas cidades foram destruídas e jamais foram reconstruídas desde então, e nem pode ser mais, porque a terra na qual se localizam afundou e foi coberta com o lago de Sodoma, que as pessoas chamam do Mar Morto, ou como é chamado nas Escrituras, o Mar Salgado. Isso, meus irmãos, parece assim ter sido ordenado com o objetivo de ser um tipo de destruição eterna dos ímpios. Mateus 25, versículo 46 diz: e irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Por isso o fogo com que foram destruídos é chamado de fogo eterno, porque era um tipo de destruição eterna dos ímpios. Isto é o que pode ser entendido em parte quando no texto de Judas se diz que foram postas para exemplo, ou para um tipo ou representação do fogo eterno no qual todos os ímpios serão consumidos. E a palavra grega ali para eterno, que é o aionios, que quer dizer sem começo e nem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será, sem começo, sem fim, nunca termina, eterno. Então não adianta, meus irmãos, os adventistas e todos que acreditam na aniquilação da alma tentar suavizar a punição.
dizendo que esse eterno é até que cumpra. Engraçado que eu li, e tanto a vida eterna como a destruição eterna, que é a mesma palavra. Então, se não existe a condenação eterna, não existe a vida eterna. Se a condenação vai ter um tempo para findar, a vida eterna também. Então Sodoma foi coberta em todas as eras posteriores com um lago procedente do lago de enxofre que o consumiu. E esse lago é um tipo do lago de fogo e enxofre, no qual os ímpios terão sua porção por toda a eternidade. Como lemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, ou versículo 14, para dar o contexto. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, você está conseguindo compreender por que Jesus fala para nós lembrar da mulher de Ló? Não devemos, portanto, olhar para trás ao fugir de Sodoma, tendo em vista que a destruição a que ela está destinada é eterna. Isto a torna infinitamente terrível. Não há nada em Sodoma que seja digno de lembrança, nada. Todas as suas alegrias, o seu gozo, cedo perecerão na destruição. Tudo será consumido. E certamente não vale a pena olhar para trás em busca de coisas que estão perecendo e sendo consumidas pelas chamas, como acontece com todos os prazeres do pecado. Estão todos destinados ao fogo. Portanto, meus irmãos, é tolice para alguém que foge de Sodoma desejar mais deles. Pois quando estão consumidos, para que servem? E minha pergunta é, vale a pena que retornemos por causa de um momento de prazer? Seja na esfera sexual, financeira ou mesmo familiar? Será que vale o risco de nos expormos a ser consumidos com eles? A mulher de Ló olhou para trás porque se lembrou das coisas agradáveis que havia deixado em Sodoma. Ela as desejou avidamente. Não podia fazer outra coisa senão olhar com os olhos desejosos para a cidade onde vivera com tanta fartura e alegria. Sodoma era um lugar de grande abundância exterior. O povo comia e bebia com fartura. O solo da região era muito fértil, sendo mesmo chamada de Jardim de Deus, em Gênesis 12:10. A abundância de pão era um dos pecados do lugar, como diz Ezequiel 16:49, que eu já tinha citado, quando Deus fala da infidelidade de Jerusalém e o comparou como irmã. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera. Tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Aqui Ló e sua esposa viveram na abundância. Este era um lugar em que os moradores chafurdavam, se afundavam nos prazeres e na delícia da carne. Mas, conquanto abundassem essas coisas, e que valiam agora, tudo estava em chamas. A mulher de Ló foi muito tola ao olhar para trás, a titubear na sua fuga, por causa de coisas que estavam em chamas. Da mesma maneira, os prazeres ganhos e alegrias do pecado têm sobre si a ira e a maldição de Deus. O enxofre está espalhado sobre eles. O fogo do inferno está pronto para incendiá-los. Portanto, não vale a pena para ninguém ter saudades das coisas que ficaram para trás. Irmãos, o Senhor tem nos alertado através de sua palavra. Mensageiros enviados por Deus. Tem homens ainda enviados por Deus que pregam a palavra, para que nos apressemos em nossa fuga de Sodoma e não olhemos para trás. Deus nos envia seus ministros, os pastores das verdadeiras igrejas, das igrejas de Jesus Cristo, onde Cristo é o cabeça, que traz a mensagem da Bíblia, a palavra dita pelo Senhor da igreja, Jesus Cristo. E ele nos diz, não olhe para trás. Da mesma forma como enviou os anjos até Ló e sua esposa para alertá-los que fugissem por suas vidas. Meus irmãos, se nos atrasarmos, como as noivas nécias,
ou olharmos para trás agora que o Senhor tem agido de misericórdia. Jesus tem sido tão bondoso, nos alertando. E se mesmo assim olharmos para trás, seremos de sobremaneira inexcusáveis, indesculpáveis. E seremos de sobremaneira tolos. O que aprendemos com essas palavras de Jesus? Lembrai-vos da mulher de Ló? Por isso eu quero fazer um alerta, correndo um pouco, da parte de Cristo a todos, aqueles que se encontram em seu estado agora natural, sem Jesus Cristo. Seu alerta é para que você fuja dessa cidade, desse estado natural e de maneira alguma olhe para trás. Enquanto estiver fora de Cristo, você está em Sodoma. Toda a história da cidade, com todas as suas circunstâncias, parece estar inserida nas Escrituras para o nosso aviso e colocado ali, como exemplo, como diz o apóstolo Judas. Ela tipifica da forma vívida, de forma clara a situação do homem natural. O não convertido, a destruição dos que continuam no seu estado natural e nos mostra a maneira de escapar fugindo para Zoar, para esse lugar pequeno, fugindo para Cristo, para o pequeno rebanho. Talvez eu esteja falando para milhares de pessoas, a Rede do Bem ela alcança vários lugares. Mas talvez um pequeno rebanho apenas ouça. E não importa quem seja. Lucas 12:32 diz assim: nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. O salmista, quando fala sobre a destruição destinada aos ímpios, parece claramente referir-se à destruição de Sodoma. Salmos 11:6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. E eu quero também chamar a atenção para aqueles que se dizem cristãos, mas o seu pescoço está quase quebrando, de tanto que você olha para trás, de tanto que você tem saudades da sua vida antes de Cristo. Vocês devem fugir de Sodoma. Sodoma é o lugar onde vocês nasceram e onde passaram as suas vidas. Mas vocês, infelizmente, continuam cidadãos dessa cidade que está cheia da imundície e da abominação diante de Deus. Essa cidade é poluída e maldita. Vocês continuam a pertencer a essa sociedade impura. Quem caminha em cima do muro, meu irmão, continua nela. Não apenas vive entre eles, mas são contados com eles. Comete as mesmas abominações que provocaram a ira de Deus, conforme nós já lemos, conforme eu já lhes disse. É sobre essas pessoas que Jesus está alertando. Ele nos diz: vocês que olham para trás, vocês são habitantes de Sodoma. E o alerta é: talvez você esteja olhando para suas circunstâncias como não tão terríveis, mesmo habitando em Sodoma. Embora possam ter mudados, e aparentemente um exterior limpo, e um rosto complacente para o mundo, contudo, enquanto permanecem em uma condição natural, são habitantes impuros de Sodoma. A humanidade se divide em duas sociedades, ou, melhor dizendo, em duas cidades. A Sião, a igreja, a cidade santa, a cidade amada, a noiva que está sendo adornada. E a Sodoma, essa cidade poluída e amaldiçoada que está destinada à destruição. A qual você pertence? Você está fora de Cristo? Se você está fora de Cristo, com certeza pertence a Sodoma. E como você sabe se está ou não? Nós sabemos, meu irmão. Nós sabemos. Se você deseja as mesmas coisas que o mundo deseja, e ainda está na companhia de fornicadores, de bêbados, adúlteros, perjuros, ladrões, sodomitas, e eles nem sabem quem você é porque você é morador com eles. Temos que encarar algo real. Enquanto homens e mulheres estiverem fora de Cristo, pertencem a esta mesma sociedade. São da mesma companhia, ajuntam-se com eles, e não são melhores ainda, que tenham maiores restrições. Aquelas aparências de cristão, mas não se parecem com Cristo. Aos olhos de Deus, pessoas que olham para trás são dignos de serem contados com eles e são por completos objetos de repugnância e execração, e a ira de Deus permanece sobre essas pessoas. Pergunto mais uma vez: vocês pertencem a esta cidade?
que está destinada à destruição horrível, inevitável, rápida, repentina. Você consegue enxergar o triste estado em que se encontram os moradores dessa cidade? Você ainda está morando nela? Deixa eu te dar um último alerta antes de terminar, meu irmão. A destruição que nos ameaça é infinitamente mais temível que a destruição de Sodoma real, da Sodoma real no qual Ló escapou. A destruição de Sodoma e Gomorra, por uma tempestade de fogo e enxofre, não foi senão uma sombra da destruição dos ímpios no inferno. E não representa senão uma sombra ou imagem da realidade equivalente a uma pintura do fogo em relação ao fogo real. A miséria do inferno é apresentada por uma variedade de sombras e imagens na Escritura. Como escuridão das trevas, um verme que nunca morre, uma fornalha ardente, um lago de fogo e enxofre, o tormento do vale dos filhos de Rinom, uma tempestade do fogo de enxofre. E a razão de usar tantas alegorias é porque nenhuma delas é suficiente. O que todas fazem é apenas representar a verdade de modo parcial e muito imperfeito. Portanto, Deus faz uso de muitas delas. E quem falou sobre isso foi o próprio Jesus Cristo. E da mesma forma está nos alertando para não olhar para trás. Você saiu? Se não saiu, saia. E não olhe para trás como a mulher de Ló. Não olhe. Que sejamos advertidos pelo que foi dito, a escapar por nossas vidas e não olhar para trás. Não olhe para trás a menos que escolham ter uma porção na tempestade de fogo e enxofre que vai cair sobre aquela cidade. Não tenham saudade, meus irmãos, dos prazeres que tiveram quando viveram em Sodoma, desejando as coisas agradáveis que possuíam lá, a tranquilidade, a segurança e os gozos que lá desfrutavam. E eu peço a vocês, por favor, lembre-se da mulher de Ló, pois ela olhou para trás, indisposta a abrir a mão completamente, e para sempre, da tranquilidade, do prazer e abundância que desfrutava em Sodoma, e tendo a intenção de lá para lá retornar. Se você precisa de paz, a paz você só encontra em Cristo. Jesus nos mostra o que temos que fazer para não olhar para trás. Lucas, que nós estamos lendo, no capítulo 17, versículo 33, o último. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Jesus diz que devemos estar dispostos a abandonar para sempre toda a facilidade e prazeres e ganhos do pecado e esquecer tudo pela salvação, como fez Ló, deixando tudo para escapar de Sodoma. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, ele nos confirma que esse mundo está reservado ao juízo. Ele diz no versículo 7, ora, os céus que agora existem à terra, pela mesma palavra, têm sido entausourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Você que acha que está demorando, ele diz assim, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você que está dentro, ou você que está olhando para trás, o Senhor é longânimo, não querendo que nenhum seja destruído no fogo, nos chama ao arrependimento. Você vem? Você vai deixar de olhar para trás? Venha para Jesus. Ele é a nossa paz. Então, Senhor, minha vida dou, para que outros possam ver minha força para Senhor, mais uma vez nós levantamos a voz a Ti, Senhor, clamando misericórdia pelas nossas vidas. Ó Senhor, nós queremos sair de Sodoma. Nós não queremos mais olhar para trás, Senhor. Não queremos desejar mais as coisas, Senhor, que ali estão, por melhores que elas têm sido, Senhor, ou por melhor que elas foram. Eu sei, Senhor, que muitos estão no engano, e eu clamo pela vida de cada um, de cada irmão, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós. Porque o Evangelho hoje pregado tem oferecido, Senhor,
Sodoma. Tem oferecido as coisas boas que estavam em Sodoma. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que possamos realmente, Pai, através, Senhor, da Tua infinita misericórdia, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos porque nós não queremos ser destruídos, Senhor. Nós não queremos perecer no fogo eterno. Mas além de não queremos perecer, nós desejamos a Ti acima de todas as coisas, Senhor. Que haja em nós o amor, Senhor, por Ti. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Que haja isso em nossas vidas, Senhor. Desperta, Senhor, nós para um amor verdadeiro e uma intimidade contigo, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. É que nós oramos e pedimos. Amém. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.